Olá, boa noite. Futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, defende aumento de vagas em presídios e maior rigor no cumprimento das penas. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Indicada para o Ministério da Agricultura, deputada Tereza Cristina admite ter negócios com a JBS. Michel Temer sanciona nova lei de incentivos à indústria de carros. 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro são presos em operação sobre pagamento de mensalinho na Assembleia. Feirão Nacional para negociar dívidas também recebe propostas online. Eu nem tentei negociar ainda porque os juros é muito alto. Ex-fuzileiro naval atira durante festa de música na Califórnia e mata pelo menos 13 pessoas. Debate sobre diversidade de gênero e raça revela exemplos de superação. As políticas elas têm que ser voltadas à questão de raça, mas também à questão de gênero. Noite de festa literária com a entrega do Prêmio Jabuti. E os meus companheiros de bancada são o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e da PUC de São Paulo, e a jornalista especializada em economia, Thaís Herédia. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os nossos comentaristas vão aguardar um pouco, e o pessoal de casa também, porque nós vamos mostrar a seguir que o juiz Sérgio Moro defende o endurecimento das regras para o sistema prisional e a prisão de deputados estaduais do Rio de Janeiro, acusados de receber um mensalinho na Assembleia Legislativa do Estado. Aguarde que nós voltamos já. O dia foi de reuniões no Gabinete de Transição em Brasília. A economia e a agricultura tiveram no centro das discussões. Também teve protesto na esplanada dos ministérios. Servidores do Ministério do Trabalho interditaram o trânsito da avenida que faz a ligação entre a rodoviária e o Congresso Nacional por cerca de 10 minutos. O ato começou com um abraço ao prédio contra a decisão anunciada ontem pelo presidente eleito Jair Bolsonaro de incorporar o Ministério do Trabalho a outra pasta. Já aqui no fim da esplanada, onde fica o Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, o primeiro escalão de Bolsonaro passou o dia em reuniões. Estiveram por aqui o vice-presidente eleito, o general da reserva Hamilton Mourão e futuros ministros. General da reserva Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Tereza Cristina, da Agricultura, Paulo Guedes, da Economia e Sérgio Moro, da Justiça. Moro adiantou ações que pretende tomar na área de segurança pública, aumentar o número de vagas nas cadeias e exigir mais rigor no cumprimento das penas, que são reduzidas em razão de uma série de benefícios. O juiz também se reuniu com o atual ministro da Justiça, Torquato Jardim, e defendeu novas medidas no combate à corrupção. É um momento propício para a apresentação de um projeto legislativo. As 10 medidas que foram apresentadas pelo Ministério Público estão dentro desse radar. Em reuniões fechadas, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, tratou de projetos de concessão, parcerias público-privadas, privatizações, ajuste fiscal e até da aprovação de parte da reforma da Previdência, que não precisa de mudança na Constituição. A futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, admitiu hoje negócios com a JBS. Ela tem terras arrendadas pelo frigorífico, mas considera que não há conflito de interesses. A futura ministra disse que vai incentivar acordos bilaterais, principalmente em relação ao mercado de carnes, licenciamento ambiental e o projeto de flexibilização do uso de agrotóxicos. É um assunto polêmico, mas os agrotóxicos, diferentemente do que muitos dizem, trouxe a modernização, é você dar a opção do produtor brasileiro usar as mesmas moléculas que são usadas lá fora, através da agilidade, da transparência e da governança. No início da tarde, Bolsonaro deixou Brasília e voltou ao Rio de Janeiro.
Boa noite, Thaís, Herédia. Boa noite, Pondé. Obrigada Boa noite, mais uma Joyce. vez. Boa noite. Bom, os futuros ministros, né, eles já estão se expondo e falando sobre os assuntos como se já estivessem no cargo e abordando assuntos difíceis, né, que eles terão que enfrentar. Eles já estão se antecipando como se já estivessem ali no dia a dia, né? Não seria mais adequado esperar este momento para começar a tratar essas questões como se já fizessem parte do governo de verdade? Não, Joyce, eu acho o contrário, para falar a verdade, sabe? Até porque foi uma campanha com pouquíssima discussão de programas, né? De conteúdo. Então, hoje mesmo eu elogiei a postura do Sérgio Moro, que tem feito coletivas diárias. Talvez não precisasse ser todo dia, mas a gente não assistiu a nenhum debate mais aprofundado das questões, especialmente na economia, né? Cada dia vem uma pílula. Seria importante que o Paulo Guedes também, que tem sido bastante avesso ao debate, aparecesse. Não é uma inquisição, é simplesmente uma discussão. Aí tem, mas se ele fala uma coisa, o mercado reage. Mas o não falar também é informação, né? Porque o não falar gera dúvida. E é que faz muito tempo que a gente não vive um processo de transição assim parecido com esse. O último foi em 2002. Em 2002 aconteceu a mesma coisa, né? Ainda mais no momento de muita crise que a gente vive, eu acho extremamente relevante o diálogo e a discussão aberta dos programas, né? Um dia vai ter Ministério do Meio Ambiente, outro dia não vai ter, um dia vai ter o Imposto Único, outro dia não vai ter, um dia faz a reforma da Previdência, outro dia não faz. Essa ida e vinda, eu acho que ela é mais danosa. Não, ela é mais danosa do que um diálogo mais aberto sobre os programas. Pondé, eu concordo com a Thaís. Eu acho assim, primeiro acho que tem uma diferença aí. Nós temos um governo saindo de baixa soberania, né? Eu digo no sentido das técnicas democráticas. Ele é de baixa soberania, questionado por parte das pessoas, não digo da população, mas parte das pessoas que continuam chamando o processo de impeachment de golpe. Independente do que você acha ou não, há uma baixa soberania no governo Temer. Isso não significa que o governo Temer tenha sido ruim, né? Pelo contrário, acho que daqui a alguns anos, se os historiadores que fizerem a história do governo não forem historiadores excessivamente ideológicos, marxistas, poderão reconhecer que o governo, pelo menos, tentou arrumar casa, levantou algumas reformas importantes, está entregando o país sem ruptura institucional, né? Sobreviveu a uma tensão que foi a greve lá dos caminhoneiros. Então, eu acho interessante esse balé um pouco, que de um lado você tem um governo de baixa soberania e do outro lado um governo de alta soberania. Acabou de ser eleito, com um número importante, apesar que não foi 200-0, mas sim, um número importante entre os votos válidos, quem não votou é igual a quem não vai votar quando não é obrigatório. Então, quando se fala, não, ele só conseguiu 55% dos votos. Bom, mas em países em que as pessoas não votam, não são obrigados, você também só tem um número restrito de votos em que o sujeito é eleito. Então, um governo de alta soberania, no sentido de que foi eleito nas urnas, um cara que era improvável e que traz uma discussão para dentro do governo, que é uma discussão diferente. Diferente, eu quero dizer, que tenta ser técnica. Isso que eu percebo um pouco na tentativa do futuro presidente Bolsonaro, né? Digamos assim, administração Bolsonaro, como se fala nos Estados Unidos. É a tentativa de emplacar a ideia de que ele vai fazer um governo técnico, pouco ideológico. Esse debate da agricultura, por exemplo, né? Que a gente fica... muita gente usa o agrotóxico, mas ao mesmo tempo a gente tem a impressão que agrotóxico mata todo mundo. Polêmico, né? E, no entanto, não, alguém achar que você pode alimentar 7 bilhões de pessoas com sua horta orgânica é uma ideia absolutamente absurda. Então, você tem aí uma indústria gigantesca associada a isso. E os debates são sempre muito... É uma impressão que eu tenho no Brasil nos últimos anos, os debates são muito ideológicos. Parece que a discussão é sempre no Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Que quem está discutindo é gente do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Então, eu acho interessante que isso se dê a céu aberto, inclusive. Né? Envolva a população. Que isso apareça. Como a Thaís falou, não teve debate na coisa, né? No caso do agrotóxico, rapidamente, o Brasil hoje usa fórmulas que já foram abandonadas lá fora, porque é tão demorado a análise e a tomada de decisão que nós já estamos atrasados, sei lá, em 6, 7 fórmulas do que está acontecendo lá fora. Então, se é para ter uma discussão, tem que ter uma discussão que gere eficiência, pelo menos.
menos, né? É o que ela chamou de moléculas, né? Que são as moléculas. Em São Paulo, na abertura do Salão do Automóvel, o presidente Michel Temer aprovou o decreto que regulamenta incentivos tributários para as montadoras. A equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é contra a aprovação desse projeto. O presidente Michel Temer passeou pelo salão acompanhado de ministros e representantes do setor automotivo. Durante o evento, ele assinou o decreto que regulamenta a nova política industrial para o ramo de veículos, chamada Rota 2030. As regras do Rota 2030 estão numa medida provisória aprovada ainda durante a manhã no Senado. A MP concede incentivos fiscais às montadoras em troca de mais investimentos na eficiência energética dos veículos. Também há metas para a adoção de novos mecanismos de segurança nos carros. Representa para o Brasil a prova de que podemos desenvolver tecnologia de ponta e entregar ao consumidor veículos melhores e mais eficientes. A votação da MP aconteceu um dia depois do Senado aprovar o reajuste de salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado negou que os parlamentares estejam aprovando pautas para prejudicar o futuro governo. O Congresso está em pleno funcionamento. A democracia vale e está valendo, graças a Deus, no nosso país. É natural que a gente possa discutir matérias, é natural que a gente possa discutir pautas, é natural que a gente possa discutir o orçamento para o próximo ano. Há menos de 2 meses do fim do mandato, Michel Temer voltou a fazer um balanço do seu governo. Citou números da economia e medidas aprovadas no Congresso, como a reforma trabalhista. O presidente salientou que conseguirá cumprir o mandato, apesar de tentativas de tirá-lo do cargo. Desde o primeiro momento, bombardeio que vinha de um lado pela natural atividade, vamos dizer assim, oposicionista, que é natural e compreensível. De outro lado, as tramas mais variadas que se verificaram para tentar inviabilizar o governo. Até convenhamos, até tentar derrubar o governo. Thaís, então como entender, como se dá esse projeto de incentivos ao setor automotivo? Bom, primeiro que é o setor que mais recebe incentivo fiscal do Brasil há anos, né? São todas fábricas estrangeiras que estão aqui há anos e são historicamente e também do ponto de vista da quantidade de benefícios que recebem sob todas as formas e da quantidade de dinheiro que deixam de pagar ao governo, estão ali entre os primeiros da lista. O Rota 2030 veio para substituir o famoso Inovar Alto, que foi aquele programa da presidente Dilma Rousseff, que o Brasil foi condenado na Organização Mundial do Comércio por causa dele, né? Por causa de um arcabouço ali que protegia a indústria brasileira com conteúdo nacional, quer dizer, mesmo que a gente não tivesse peça para fazer o carro, enfim, uma loucura. E agora vem esse Rota 2030, que foi uma tentativa de sobrevivência da indústria automobilística, com muita pressão sobre o governo, e a equipe técnica do governo Temer, que eu acompanhei nesses 2 anos de geração do projeto, era absolutamente contra e tentou com todas as forças evitar que o projeto ficasse grande demais, porque a gente está vivendo uma crise fiscal. Quando chegou no Congresso, foi vindo um monte de jabuti, e a conta ficou muito maior. Então, no ano que vem, porque eles vão deixar de pagar impostos à indústria automobilística, isso vai custar aos cofres públicos mais de 2 bilhões de reais. E favorecer a indústria de automóveis neste momento em que tantas discussões sobre o próprio uso do carro, né? Tantas discussões são feitas, também é uma questão importante aqui. Parece que esse favorecimento da indústria do carro é uma história nacional quase associada à Fundação de Brasília, né? Uma coisa meio associada à estrada, pneu, que é como um lobby. E a impressão que quando a Thaís falou, é como se a gente tivesse criado assim, uma espécie de Suíça para os carros. Se você imaginar que tem gente que não pagaria imposto, né? Um paraíso fiscal. Um paraíso fiscal para carros. Para montar carro, né? São poucas fábricas. Né? E aí eu fico pensando, por exemplo, se a gente comparar ao estado de miséria que a aviação vive no Brasil, né? Eu digo miséria não porque a gente fabrica muitos aviões, mas no sentido de como é difícil para a companhia aérea no Brasil sobreviver tendo que pagar impostos, às vezes, de importação, igual a eu e você, que a gente resolvesse importar um carro, e que leva a situações como uma empresa pequena como a Lanchile comprar a Latam,
que é uma empresa com uma malha aérea gigantesca, com muito mais aeronave, mas no Brasil as companhias aéreas não suportam porque é muito caro. Não são competitivas. É uma linha, é um campo de trabalho muito caro, a segurança é muito cara, né? Então, tanto os donos das empresas quanto quem trabalha nas empresas vive sempre numa situação de tensão. E imagine o que é um país sem aviação decente. Então, eu acho que são dois casos, como você tem um aqui super protegido e o outro tratado, sei lá, como a gata borralheira, assim. Bom, a nova fase da Operação Lava Jato prende 22 pessoas no Rio de Janeiro acusadas de receber um mensalinho. Entre os presos estão 10 deputados estaduais. De acordo com as investigações, os envolvidos recebiam propinas mensais que chegavam a R$900 mil para aprovar as gestões do ex-governador Sérgio Cabral e do atual Luiz Fernando Pezão. A polícia estima que mais de R$54 milhões foram movimentados no esquema. A Polícia Federal realizou buscas na Assembleia Legislativa do Rio, no Palácio do Guanabara e em casas de parlamentares. Joias, documentos e mais de R$600 mil em dinheiro vivo foram apreendidos. Em São Paulo, a Polícia Federal realizou 9 mandados de busca e apreensão na Operação Armistício. O inquérito apura o pagamento de propinas ao ex-senador Gin Argello e aos senadores do MDB, Romero Jucá e Renan Calheiros. As investigações apontam que os parlamentares receberam vantagens indevidas da Odebrecht para aprovar, em 2012, um projeto que limitava uma disputa fiscal no setor de portos. Os valores teriam ultrapassado R$4 milhões. Bom, sobre o mensalinho na Alerj, o governo do Rio de Janeiro afirmou em nota que desconhece os fatos. A defesa de Sérgio Cabral não quis se manifestar. E sobre o caso de propinas a senadores, a defesa de Romero Jucá destacou que o parlamentar não foi alvo da operação e que ele já prestou esclarecimentos. E a defesa de Renan Calheiros diz que a inclusão do nome do senador no inquérito foi um grave equívoco. A defesa de Gin Argello informou que só vai se pronunciar depois de ter acesso à integralidade da operação. Tá aí sobre o mensalinho, né? Não, você vê os nomes, né? Os nomes envolvidos nessas operações. Romero Jucá, Renan Calheiros, é uma turma assim, o pessoal lá do Rio de Janeiro também é uma turma profissa, né? Profissa da propina. É um negócio impressionante, como o Rio de Janeiro foi absolutamente assaltado, né, em plena luz do dia, com todo mundo de sunga e biquíni na praia, e o povo não teve vergonha. Então, acho que ainda tem muita coisa para aparecer. Agora, não sei se consegue desmantelar um sistema que já ficou desse tamanho. Você acha, Pondé? Dão conta? Para quem for kardecista, umas 3 encarnações, talvez. Tem Agora, muita coisa, uma vez eu conversava com uma amiga minha, que é procuradora do Ministério Público lá no Rio de Janeiro, e ela teve, inclusive, uma vez aqui na bancada, quando ela estava aqui em São Paulo uma vez. E ela me falou que, assim, entre todas as coisas, 2 detalhes fizeram com que o Rio de Janeiro tivesse tanta roubalheira nos últimos anos. As Olimpíadas e a Copa do Mundo. Sim. Né, que teve uma concentração de dinheiro no Rio de Janeiro que virou, de fato, uma festa do caqui. O dinheiro das Olimpíadas e o dinheiro também da Copa do Mundo, porque foi a final lá e teve muitos jogos e não sei o quê. Agora, eu acho, dentro desses nomes todos, um nome que é um verdadeiro coringa é o Renan Calheiros, né? Que loucura. Porque assim, o Renan Calheiros já atravessou. Né? Agora tem gente falando dele ser de novo líder no Senado, né? Quer dizer, assim, a impressão que dá, todo mundo que estava perto dele dançou, mas ele talvez seja inocente, né? A gente não sabe, assim, ele vai atravessando um desfiladeiro de gente que vai tombando em volta dele, e uma hora ele parecia que era contra o PT, depois ele fica a favor do PT, e aí ele de novo continua sendo dono do estado das Alagoas. Quer dizer, e é uma figura que nada pega. E se mantém, né? Nada pega. Não, o Romero Jucá era assim também, né? Só que agora ele não contava com a invasão dos venezuelanos lá em Roraima, né? E aí acabou perdendo o voto por causa disso.
Mas o Romero Jucá, o cara conseguiu ser líder do governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Temer. Olha que sujeito flexível, profissa, o cara profissa. É um cara que deve viver já umas 5 encarnações. É um espírito velho. E o governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou hoje os futuros secretários de Saúde e Agricultura. O médico José Henrique German Ferreira, de 69 anos, vai assumir a Secretaria de Saúde. Ele já foi superintendente dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês e secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo na gestão José Serra. German é doutor em Administração Hospitalar e Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Gustavo Junqueira vai comandar a pasta da Agricultura. Ele tem 46 anos e é formado em Administração pela FAAP. Foi presidente da Sociedade Rural Brasileira e vice-presidente do Conselho Empresarial da América Latina e do Instituto Pensar Agropecuária. A equipe do novo governo já tem 5 secretários confirmados. Gilberto Kassab, chefe da Casa Civil, Rocieli Soares, secretário de Educação e Sérgio Saleitão, secretário da Cultura e Economia Criativa. Antes de anunciar os novos secretários, Dória firmou o chamado Pacto pelo Brasil com outros 2 governadores do PSDB, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Reinaldo Azambuja, reeleito no Mato Grosso do Sul. Eles se uniram para apoiar medidas que consideram fundamentais para o crescimento do país. Como avançar nas políticas da diversidade de gênero e raça dentro das empresas e nas relações do dia a dia? O assunto foi debatido no Fórum Brasil Diverso Todos pela Inclusão, hoje em São Paulo. Cidade Dutra, bairro no extremo sul de São Paulo, com sérios problemas na qualidade de vida. E é de lá que veio a Raquel, uma mulher negra que estudou finanças em Harvard, foi presidente no Brasil de uma das maiores joalherias do mundo e agora vai assumir a presidência de uma multinacional francesa, também aqui no Brasil. A executiva precisou aprender a lidar com o preconceito. Quando eu encaro uma pessoa e aquela pessoa me questiona, tipo, você é a secretária? Cadê o chefe? Não, então, eu sou a chefe. Neste momento, eu sou a líder do processo. Você pode falar para mim. Os negros representam mais da metade dos brasileiros. Apesar de serem a maioria, menos de 5% ocupam cargos de executivos. Mulheres negras presidentes são ainda mais raras. Elas não somam nem 0,5% do cargo de CEOs nas empresas do Brasil. A diversidade de gênero e raça nas companhias foi tema do Fórum Brasil Diverso Todos pela Inclusão, realizado hoje em São Paulo e mediado pela âncora do Jornal da Cultura, Joyce Ribeiro. A mulher negra, ela recebe menos que um homem branco, uma mulher branca e um homem negro. Então, é muito difícil. Por isso que as políticas elas têm que ser voltadas à questão de raça, mas também à questão de gênero. Para Raquel, a conscientização da nova geração sobre a diversidade deve ajudar a derrubar as barreiras do preconceito. Como a nova geração está atenta. Eu acho que tem um crédito nisso tudo aí que nós não vivemos dessa forma. Estudo é a mola propulsora para a virada do conhecimento. E conhecimento é poder. O debate da questão racial e da diversidade dentro das empresas, né, dentro do ambiente corporativo, é essencial, não? Nossa, é muito essencial. Você é um exemplo, a Raquel é outro exemplo. A Raquel é uma figura fantástica, assim, ela é realmente uma vitoriosa. Como você, né, Joyce? Seria legal se... outro dia eu estava contando que me procuram muito para falar sobre empoderamento feminino e eu falo, olha, eu sou esquisita, sabe? Eu gosto mesmo de falar de inflação e juros. Porque eu acho... que assim, que deveria ser normal, né, a gente chegar lá. Deveria ser normal você ter essa bancada, a Rachel ser a presidente e dizer, não, olha, a chefe sou eu mesmo, viu bem, desculpe o mau jeito, mas é um debate que não pode parar. Mas ainda não é, Se né? serve de consolo, não é só no Brasil, né? A gente achando que é só aqui que a gente enfrenta essas questões, não é, mas isso não diminui a necessidade do debate. Eu acho 2 coisas. Uma sobre isso e queria voltar um passo atrás. Sobre isso, acho digamos assim, o momento kairos, como falariam os gregos. Né? O momento, a oportunidade bem-vinda para essa discussão no início da administração Bolsonaro. Sim, né? sim, Quer dizer, exatamente. Não, com isso não estou querendo dizer que ele é contra, não estou querendo entrar nessa peleja, né, de que ele tem alguma ideia contra isso, que inclusive acho que não tem, né? Mas assim, acho que é bom que isso apareça dessa forma,
de uma forma em que você está mostrando pessoas que chegam lá, que realizam coisas, que trabalham. Eu acho que o momento é feliz. Mas cresceu entre muito eleitor dele, grupos de eleitores dele, a questão racista, né, Pondé? Então, sim, se não é pelo bolsominions. os bolsomínios, a coisa do racismo explodiu. Então, o momento é... É por isso que é bem-vindo, né? Por isso que é bem-vindo, exato. Por isso que é bem-vindo, inclusive no sentido de fazer com que ele chegue para perto disso, né? Porque, afinal de contas, se ele foi eleito, ele é presidente de todos. Não só de bolsomínios, digamos assim. Agora, o que eu ia falar antes, assim, aquela reunião dos 3 governadores eleitos do PSDB, acho que o PSDB está passando por um momento, dentro da história dele, super importante. Era um partido grande, era o segundo partido mais importante depois do PT, nasceu da ala esquerda do PMDB, eles se chamavam de Sorbonne, né, na época, nos anos 90, tinha uma pegada de centro-esquerda, social-democracia. O PT empurrou o PSDB por centro, depois empurrou ele para uma posição meio de centro-direita. Imagina a FHC, centro-direita. A FHC sempre foi de centro-esquerda, né? Historicamente, eu quero dizer. E agora o PSDB, que foi quase a lama não, a poeira, eu quero dizer, quase virou pó, ele tem aí uma chance. Acho que quando foi muito interessante no dia que o Dória foi entrevistado, no dia que ele venceu, uma das primeiras entrevistas dele eu vi, que ele falava que o PSDB agora não vai mais ficar em cima do muro, né? O meu PSDB. Então, você tem uma pegada aí de dizer assim, olha, agora o PSDB talvez o PSDB assuma de fato a posição de centro-direita. Porque uma das razões que o PSDB perdeu glamorosamente a eleição foi porque o PSDB perdeu a identidade. O PT era dono de um lado e agora apareceu alguém dono do outro. E talvez o PSDB consiga se organizar ao redor de uma posição de centro-direita, né? De fato, liberal. Nos Estados Unidos, 13 pessoas morreram depois que um veterano do Corpo de Fuzileiros entrou atirando em uma casa noturna na Califórnia. O massacre foi neste bar, na cidade de Thousand Oaks, região metropolitana de Los Angeles. Testemunhas disseram que o autor do crime usou bombas de fumaça antes de começar a atirar. Este homem conta que ouviu o início do massacre. Pops, pop, pop, pop. Algumas pessoas quebraram as janelas da boate para fugir. A polícia cercou a área minutos depois. Quando os policiais invadiram o local, o atirador já tinha se matado. Essa mulher disse que viu o homem atirando e nunca vai esquecer a cena. A casa noturna recebia uma festa universitária com música country. Uma das vítimas é o sargento Ron Hallows, de 54 anos, que planejava se aposentar em 2019. Segundo a polícia, o atirador é Ian David Long, de 28 anos. Veterano do Corpo de Fuzileiros, ele teria usado uma pistola calibre 45 comprada legalmente. A polícia fez buscas na casa de Long e ainda não sabe a motivação do crime. A poluição do ar na Índia atingiu níveis críticos hoje, depois de uma queima de fogos de artifício ontem à noite durante o principal festival hindu do país, o Diwali. A névoa causada pelos fogos pode durar dias com a queda da velocidade do vento. Estudos indicam que problemas climáticos matam mais pessoas do que o terrorismo no país. Bom, Pondé, mais um caso de um atirador que entra num estabelecimento, nesse caso uma casa noturna, atirando e matou 13 pessoas. Como tentar começar a analisar ou tentar entender um caso como esse, mais um caso como esse, tão comum? Eu acho que ele vai ser esquecido daqui a pouco como outros foram. Porque vai vários vir outro. Aqui, vai ter outro, quer dizer... Mas por que tantos? Tem por que essa tão questão. Frequentes? Então, a verdade é que eu acho que não se sabe, porque a ideia de que você é porque tem arma livre legal, porque sempre foi comprada arma livre legal, aqui no Brasil você não compra arma livre legal e, no entanto, se mata muito mais gente do que esse cara. Não estou defendendo a arma livre legal. Nem sou a favor disso. Mas, assim, eu acho que o argumento que normalmente aparece, que é, ele comprou a arma livre legal, e então logo sai matando gente por aí, acho que esse argumento por si só não se sustenta. Inclusive, se você for falar numericamente, aqui no Brasil se mata muito mais do que lá. O que a gente estranha é que lá parece ser lazer. Entendeu? Lazer, o cara entra no... Apareceu a história do Bataclan, né?
Só que no Bataclan tinha uma motivação ideológica, terrorista, islâmico e tal. E aí não, ele entra num ambiente de bebida, de festa. Também teve um caso na Flórida, algum tempo atrás, um sujeito que entrou numa boate e saiu atirando também em pessoas. Então, acho que talvez um cara como esse seja um cara que tenha... Aí vem, as psicologias sempre falam, dificuldade de sociabilidade, não se dá bem com as mulheres, nunca consegue chegar perto de nenhuma, ou tem alguma questão de sexualidade mal resolvida. Trauma de guerra. Trauma de guerra, talvez tenha, a gente não sabe se ele veio de algum lugar de guerra. Então, assim, mas um monte de gente vai para a guerra e não faz isso, né? Então, acho que tem um conjunto de elementos aí que talvez passe, eu acho, por uma questão psicológica. Mas a questão da facilidade no acesso às armas, nesses momentos, vai sempre ser levantada eu sou contra também o porte de arma. Eu acho, sabe, Pondé, eu acho que eu discordo um pouquinho de você, porque a coisa do acesso à arma e da propriedade da arma, e porque eu tenho acesso, eu sou proprietário, eu acho que o americano, ele vive com essa coisa de que a arma é um instrumento ou uma ferramenta, uma coisa que pertence à cidadania deles. Sim. Aqui não, aqui a arma pertence ao crime. Então, eu acho que tem essa diferença, sabe? Assim, eu sei que toda vez a gente vai ouvir, olha, a arma que ele usou foi comprada legalmente e tal. Então, eu acho que tem uma questão de cultura aí. No Brasil, sim, a gente mata muito mais, né? As pessoas são assassinadas, homicídios e tal. Só que aqui, a arma é sempre ligada ao crime, nunca ligada às famílias e às pessoas. E é por isso que quem defende a arma livre aqui no Brasil defende por isso. Porque que diz que no Brasil só quem tem direito à arma é o crime. Sim, mas aí nós vamos virar um samba do crioulo doido. Eu não sei, talvez vire. Mas esse é o argumento ao contrário. Sim. Quer dizer, aqui só quem tem direito à arma é criminoso. No caso dos Estados Unidos, isso que você fala ligado à cidadania, está ligado ao fato de que já antes dos Estados Unidos fazer uma guerra contra a Inglaterra armou as milícias americanas para enfrentar os franceses na região do Niagara Falls. Então, os Estados Unidos têm, de fato, uma cultura de que a arma é uma parte da liberdade dele. E dentro do universo americano, isso faz todo sentido. Se você virar para um americano e disser para ele que entrou um ladrão na sua casa e que você é ensinado, inclusive pela polícia, que você deve ceder ao ladrão, o americano vai rir da sua cara. Porque na cabeça dele, faz parte, como você disse bem, da cidadania dele, que se alguém entrar na minha casa, eu fuzilo o cara. Pois é, mas então, lá, acho que tem uma diferença cultural gigantesca. A criminalidade é muito menor, né, Pondé? Assim, as casas não têm, não são bunkers, Em Los Angeles não é tão menor, né? Mas aí acho Los que na América Angeles Profunda nas pontas não são. Nas pontas não são, mas ainda assim a liberdade e a segurança é muito maior do que aqui no Brasil. Importar uma cultura que já desde sempre, os americanos vão dizer que uma das razões, aqui no Brasil, e vocês sabem que eles falam isso mesmo, uma das razões da criminalidade ser menor nos Estados Unidos é porque os ladrões sabem que grande parte da população é armada, sabe usar arma, que se entrar na minha casa, eu atiro nele. Não acredito nisso. Mas eles falam isso. Não, eu sei, mas eu não acredito não. Eles falam isso. Então, eu não sei. Uma fantasia para defender Eu não sei, eu sei que lá, de fato, tem medo. Não nas costas. Nas costas, Nova York de um lado, diminuiu muito, mas Los Angeles dizem, não tenho certeza, que tem mais crime ainda do que São Paulo. É mais violento ainda que São Paulo. Conheço. É um assunto que gera muita discussão, né? Não a gente vai falar outras vezes sobre isso, com certeza. E veja a seguir, a importância dos centros de reabilitação da ACD. E ainda, consumidores com nome sujo agora podem renegociar a dívida pela internet. Nós voltamos em instantes. O Serasa Consumidor ativou a plataforma digital para os inadimplentes negociarem as suas dívidas. A versão online do Feirão Limpa Nome deve atrair mais consumidores que o atendimento presencial.
Com um nome sujo, Daniel conhece bem as privações de quem perdeu o crédito na praça. Eu precisava comprar material também para a empresa e não consegui porque eu precisava de capital de giro e o que me impediu foi realmente a restrição. Evita de fazer compras, evita de pedir uma análise de crédito porque você já sabe que vai ser negado. São mais de 30 milhões de brasileiros endividados que convivem com a restrição de crédito. O número total de inadimplentes é ainda maior. 61 milhões e meio de consumidores com dívidas atrasadas, mas que ainda não foram incluídas no banco de dados. É terrível. Conseguiu limpar o nome? Ainda não, estou tentando. São uns tipos de juros que a gente tenta entender e não consegue entender. E não consegue limpar fácil. Quem está de olho neles é a segunda edição do Feirão Limpa Nome online, promovido pelo Serasa Consumidor. É possível negociar diretamente com as empresas credoras pelo site. Os interessados podem renegociar seus débitos pelo computador, tablet ou celular. Basta ter em mãos o CPF e analisar as melhores condições de pagamento para cada caso. Ano passado, mais de 1 milhão de brasileiros fecharam acordos. E lá ele consegue ver todas as ofertas que estão disponíveis para ele e em poucos passos ele consegue concluir uma negociação e imprimir o boleto daquele acordo que ele gerou. O Feirão Limpa Nome vai até o 1º dia de dezembro. Em alguns casos, os descontos chegam a 95%. Dá um empurrãozinho para sair da lista e, quem sabe, comprar a prazo de novo. Já quero estar resolvido no fim do ano e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um carnê bem grande de uma viagem e poder viajar. Muito bem, depois de pagar as dívidas, né? É uma boa. Mas, Thaís, agora com o 13º, quem está empregado, né, quem tem renda, é o momento de tentar quitar parte dessas dívidas. De tentar quitar parte dessas dívidas. Olha, eu quero me solidarizar ao rapaz que falou na entrevista que ele olha os juros, ele não consegue entender. Desculpe, eu não vi o seu nome, mas eu que gosto de falar de juros, veja bem, eu também não entendo, né, por que os juros são assim. São vários motivos. E é uma coisa perversa. O crédito no Brasil ele tem um custo perverso, não é que ele é só caro, tem perversidade incluída nessa relação. E o crédito é o combustível da economia, né? Não está errado se endividar. O financiamento antecipa o consumo, né? E antecipa e dilui o peso para consumo, especialmente de coisas importantes como casa, carro, mas de qualquer outra coisa. Então, o endividamento não é ruim. O que é ruim é o custo do endividamento no Brasil. Então, esses feirões são super importantes para, você viu, desconto de 95%, porque aquele crédito dessa pessoa deve estar há anos, quem consegue um desconto de 95%, está há anos com o nome sujo na praça, ou seja, o cara não tem acesso a nada, ele vira um pária, literalmente um pária. Rapidamente, o Banco Central, com esse presidente que está aí, Ilan Goldfein, em 2016, lançou a Agenda BC+. E ele tem feito várias iniciativas para aumentar a concorrência, a entrada das fintechs, segurando aí grandes negócios para a formação de grandes aglomerações aí de instituições financeiras, está fazendo outras liberações para formas de pagamento, está mexendo na fórmula do juro do cheque especial do cartão de crédito, quer dizer, tem um longo caminho ainda. O cadastro positivo é um desses caminhos que precisa ser aprovado o mais rápido possível pelo Congresso para derrubar os juros, mas de qualquer forma não vai ser um processo rápido, então tem que aproveitar essas oportunidades para especialmente trocar dívida cara por dívida barata. E Pondé, a gente já falou aqui sobre a questão do consumismo. O consumir sempre fala mais alto do que o poupar para pagar dívidas, né? Porque, veja, como falam os americanos, eles chamam a economia de small science, e a ciência é triste. É uma ciência triste, né? Assim, porque... Jura, mas eu sou tão feliz. Não, você disse que você era esquisita, é esquisita. Não feliz. Ficou registrado. Então, assim, eles chamam de ciência triste porque é sempre essa história, né? Você, olha, pegue seu 13º e limpe seu nome. E não vá torrar o 13º, né? Eu acho que o que eu falei para você é porque, de fato, é fundamental poupar, você tem que ter poupança, tem que pensar no futuro. Para o país é importante ter poupança, mas, pelo que escutava a Thaís falar, a impressão que me dá, Thaís, que você estava descrevendo uma ópera na qual, no Brasil, o dinheiro é difícil. E Quer dizer, né? Muito. Dinheiro é muito difícil, dinheiro, sei lá, é muito caro. Para você chegar até o dinheiro é como se você estivesse chegando a uma coisa totalmente escondida, o tesouro. E praça de guerra. E como que você pode ter uma economia de mercado quando o dinheiro é difícil?
Se o dinheiro é difícil, não tem economia de mercado. Então, é mais ou menos a mesma história. Parece que o Brasil continua odiando o dinheiro, querendo que o dinheiro... Na verdade, não é bem assim, né? Que 4 têm o dinheiro. Uns 4 ou 5 têm, né? Não é que é para todo mundo, é que uns 4 ou 5 têm o dinheiro fácil e ganha dinheiro fazendo com que o dinheiro seja difícil. Exato. E durante essa semana, o Jornal da Cultura vem mostrando histórias de pessoas atendidas pela ACD. Hoje, a repórter Vanessa Lorenzini conta a do jovem Samuel, que sonha em participar dos Jogos Olímpicos Paralímpicos. É uma farra só. A turma do Samuel se diverte. Aqui ninguém o vê como diferente. Ele brinca, joga bola, faz anotações, arruma a mochila. Na sala de aula é parte da famosa turminha do fundão. A maioria eu conheci esse ano, só que algumas pessoas que eu tenho mais intimidade eu conheci no 5º, 4º ano. E você está sempre muito alegre, muito feliz, muito brincalhão? Como que é o dia a dia? Sim, porque não tem por que ficar triste. Tipo, criança é assim, tem mais energia. Eu tenho mais energia do que parece. Ele é bem alegre, tipo, ele é bem divertido, bem brincalhão. Comida com B. Samuel perdeu os braços há 3 anos quando tentava alcançar uma pipa presa na árvore e tocou a rede elétrica com uma barra de ferro. Logo após o acidente, a Michele procurou a ACD para a reabilitação do filho. Samuel parou de cair, redobrou o equilíbrio e passou a desenvolver habilidades com os pés. Era um galo do lado do outro, era um do lado do outro. E aí eu comecei a ficar muito desesperada e o médico falou, não, ele vai aprender. E aí foi um passo que ele aprendeu na ACD, que é equilíbrio, que é cair. A Constituição brasileira assegura o direito à educação inclusiva. Alunos com ou sem deficiência devem aprender juntos e ter as mesmas oportunidades. Não basta somente colocá-los no mesmo espaço. É preciso levar em conta as necessidades especiais de cada indivíduo. Na escola onde Samuel estuda, na Grande São Paulo, há uma cuidadora à disposição e a diretoria faz relatórios de acompanhamento. A escola tem uma função e quando eu falo que o aluno precisa ser incluído, ele está incluído nessa função que a escola tem, portanto, ele precisa aprender. Samuel está mais do que integrado. Hoje ele também faz parte do time de nado sincronizado da ACD, que no começo deste ano ganhou medalha de ouro numa competição no Japão. O esporte ajuda bastante, né? Quer seja na questão física, na disciplina, na educação, na integração social. Então isso para ele também foi fundamental para que se descobrissem mais formas de integração social. E a TV Cultura, em parceria com o SBT, transmite amanhã, a partir das 11h15 da noite, o Teleton. O programa incentiva doações para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. E você já pode doar pelos telefones ou pelo site do Teleton. E logo mais, às 10h30, tem o Cartão Verde. Quem está aqui conosco no estúdio é o apresentador Vladir Lemos. Boa noite, Boa noite, Vladir. Joyce. Boa noite a vocês. Tocado aqui com a positividade do Samuel, à disposição. Legal, muito né? bacana. São bacana exemplos mesmo. incríveis da ACD. Mas a gente vai falar da Copa Sul-Americana. Não deu na Libertadores, mas pelo jeito temos chance ainda com E com o brasileiro, né? Tem duelo brasileiro, a gente vai ver aí os gols da vitória do Atlético Paranaense. A jogada começou aqui na direita, a gente vai ver depois o goleiro tentando fazer a defesa. E o Jean Lodge no detalhe vai chutar uma vez com cada perna e vai conseguir fazer o primeiro gol do Atlético. A gente vai ver o segundo, depois no segundo tempo já marcado pelo Rony. Jogo de ida das semifinais, é tudo polarizado até no futebol, viu? Porque na Libertadores era brasileiro de um lado e argentino do outro, aí é brasileiro numa perna da semifinal e na outra, cujo jogo começa daqui a pouco, são os colombianos, Santa Fé e Júnior Barranquilla. Tem outras questões também, não sei se vocês viram a penhora da Taça do Mundial de Clubes do Corinthians, hoje, por causa de uma dívida do clube. Esse também vai ser um dos nossos assuntos, até porque nosso convidado, o Basílio, é um cara especialista em momentos difíceis para o Corinthians. Um deles, talvez o maior da história, ele ajudou a colocar um final. E hoje eu não encontrei o Pondé aqui, que eu costumo fazer uma resenha com ele para saber do Palmeiras. Hoje eu não tive tempo. Não trouxe nada do Palmeiras? Não, a gente vai deixar para semana que vem. Semana que vem, no meio da semana, tem rodada do Brasileirão. O que eu fiquei sabendo hoje interessante, Pondé, e não
sabia, lendo uma matéria antiga, é que o Carlos Alberto Torres foi o saudoso capitão da nossa seleção no Trio do México 70, certa vez ganhou um título honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia. Essa realmente eu confesso para você que eu nunca tinha futebol e filosofia. E tem Corinthians e São Paulo também nessa rodada do final de semana, antes de a gente chegar na rodada que a gente vai dividir com o Pondé depois. O que aconteceu com o Corinthians que eu perdi? Eu teve que vender uma penhoral, porque eu sou corintiana. Por causa de uma dívida, né? Com esse parceiro, na verdade não tinha pago, questão jurídica, na verdade quem tem a dívida a receber decidiu pela penhora justamente da maior taça, a mais representativa do Mundial de Clubes de 2012. Maluquice, né? Ninguém vai tirar a taça de lá, porque até tem muito sofrido. De quem pediu isso? É uma boa pergunta essa, hein, Pondé? Vou investigar. Foi no X da questão, hein? Bom Muito obrigada, Vladimir. Obrigada. Bom programa para você. E veja em instantes, lances das escadas originais da Torre Eiffel em Paris vão a leilão. E mais, Prêmio Jabuti de Literatura 2018 anuncia os vencedores em 18 categorias. Aguarde que nós voltamos já. Estamos de volta e vamos direto para o telão ler algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. A primeira é a Juliana Manso. E ela diz, se o Ciro tivesse sido eleito, todos estariam com os nomes limpos no SPC. Risos. O Tito Aureliano diz, meu avô, delegado, sempre dizia que ter arma em casa é uma fantasia de segurança. E o Maurício pergunta, cadê o incentivo para a indústria ferroviária? Thaís, quem você... Está perdido em alguma estação desativada por aí, o incentivo à ferroviária. Não, eu gostei se o Ciro tivesse eleito, né? Imagina, ele não ia, dificilmente ele ia conseguir fazer alguma coisa, a não ser que ele tomasse as decisões corretas na economia e deixasse o preço indo corrigir pela lei, pelas regras, mudança das regras, acomodação das instituições e não com uma canetada, não ia dar certo nunca, pelo contrário, ia dobrar o preço do crédito. Pondé, qual eu você escolhe? Também comentaria essa, apesar que eu achei ótima essa história da fantasia de segurança lá, do avô que ele falou. Acho que com a entrada das mídias sociais nas campanhas, as campanhas tenderão a ser ainda mais fantasiosas. Né? Eu lembro. É porque então você vai soltando e as pessoas vão lendo isso e chega no celular dela, como aquela, por acaso, que eu vi, não acho que o Haddad foi o único que fez promessas assim, mas perto do segundo turno já. Do domingo lá, acho que na quarta ou na quinta-feira, eu vi ele falando, se eu for eleito no dia 1º de janeiro, eu congelo o preço do gás em R$ 49,00, aumento a Bolsa Família em 20% e o salário mínimo vai ser aumentado acima da inflação no dia 1º de janeiro. É claro que ele não ia fazer isso. Ia ser um estelionato eleitoral. Mas é claro que é. Mas, assim, a missão. Mas assim, eu acho que com a entrada das mídias sociais na campanha política em geral, eu acho que a tendência a você falar absurdo, sem dúvida, é que nem fake news. Isso é uma fake news. E foi entregue há pouco, em São Paulo, o Prêmio Jabuti de Literatura. A repórter Luísa Moraes acompanhou a cerimônia no auditório do Ibirapuera, na zona sul da capital. Então, vamos falar com a Luísa, que já está aqui com a gente. Boa noite, Luísa. Me fala do prêmio. Essa edição trouxe muitas novidades? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Isso mesmo. Autores independentes, por exemplo, tiveram acesso a inscrições com preços mais acessíveis. É uma forma de incentivar uma nova geração de escritores e, por que não, a formação também de novos leitores. O número de categorias caiu de 29 para 18. E o grande vencedor da noite, o livro do ano, leva para casa R$100 mil. Vamos ver a reportagem. Os livros finalistas na edição deste ano do Prêmio Jabuti. Na comemoração de 60 anos, o prêmio foi atualizado e renovado. Autores independentes, por exemplo, tiveram acesso a inscrições com preços mais acessíveis. Uma forma de estimular uma nova geração de escritores e também informar novos leitores, no momento em que o mercado editorial enfrenta muitos desafios. Esses autores maravilhosos, essas editoras maravilhosas, mostram que nós temos um mercado pujante, um mercado importante, um mercado que não vai se abalar com isso, né? Já que é tão difícil você chegar ao livro, já que é tão difícil se ler no Brasil, que bom que tem um prêmio tão tradicional como esse, tão importante como esse, que faz sempre a gente se lembrar da leitura. O
grande homenageado nesta edição foi o poeta amazonense Tiago de Mello. Ao contrário de anos anteriores, os vencedores só foram conhecidos na cerimônia, que reuniu finalistas e convidados. Foram 18 categorias. Entre os vencedores estão, na categoria conto, Maria Fernanda Elias Magno, com o livro Enfim, Imperatriz. E na categoria crônica, o prêmio foi para Rubem Braga, André Sefrim e Gustavo Henrique Tuna, pelo livro Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida. E olha só que legal, o livro do ano foi escolhido no eixo literatura, categoria poesia, e se chama A Cidade, de Maílson Furtado Viana, um autor independente. Joyce, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luísa. Boa noite para você. Vários títulos para aumentar a nossa listinha, né, de leituras. Thais Herédia, Pondé, muito obrigada. Obrigada, pela presença. Joyce. Até a próxima. E nós encerramos esta edição com imagens de parte da escadaria da Torre Eiffel, em Paris, que irá a leilão. A peça, de 1889, faz parte das históricas escadas que ligavam o segundo ao terceiro andar da torre. O preço estimado do trecho pode chegar a 60 mil euros, o equivalente a 250 mil reais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Até lá.